Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Demerson Lopes e a nossa aula hoje tem como tema a teologia do profetismo pré-exílico, a mensagem e o contexto dos profetas anteriores ao exílio babilônico. Os objetivos da nossa aula hoje são compreender o contexto histórico e social do período pré-exílico, analisar as mensagens centrais dos profetas pré-exílicos e identificar a relevância teológica e prática dessas mensagens para os nossos dias, para o público contemporâneo. Começamos então dizendo aqui que os profetas pré-exílicos desempenharam um papel crucial na história de Israel. Eles atuavam como intermediários entre Deus e o povo em tempos de crise. E este período abrange os profetas que profetizaram antes da destruição do reino de Israel, em 722, e do reino de Judá, em 586 a.C. Contextualizar a época é essencial para entendermos a mensagem dos profetas. Mensagens estas que frequentemente abordavam temas como justiça social, idolatria e necessidade de arrependimento. Os profetas Amós, Oséias, Isaías e Miqueias destacaram-se por uma grande ênfase na justiça e na aliança com Deus. Quanto ao contexto histórico, podemos dizer que durante essa época, o reino de Judá e o reino de Israel experimentavam diversas turbulências políticas e sociais e também religiosas. Após a morte de Salomão, do rei Salomão, o reino que antes era um só reino, um reino unificado, o reino de Israel, agora se dividiu em dois. Agora era o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte tendo como capital Samaria e o reino do sul tendo como capital Jerusalém. Essa divisão gerou rivalidades, obviamente, e isso enfraqueceu a estabilidade política dos reinos e de toda a região. O reino de Israel enfrentou com isso constantes ameaças dos impérios vizinhos, especialmente da Síria, que eventualmente conquistou Samaria em 722. E levou, obviamente, levou as 10 tribos de Israel como cativas, como prisioneiras. E enquanto isso, Judá, embora sobrevivendo à destruição de Israel, estava também sob constante ameaça da Síria e posteriormente da Babilônia, que finalmente conquistou Jerusalém em 586 a.C. Sobre o contexto social e religioso, nós podemos dizer que as sociedades do reino de Israel e de Judá eram marcadas por uma acentuada desigualdade social. Os profetas frequentemente denunciavam a opressão aos pobres, a corrupção entre os líderes e a exploração dos vulneráveis. A idolatria também era uma prática comum e era uma prática comum por meio da adoração a deuses estrangeiros, como Baal e outros deuses mais, que influenciavam a vida religiosa dos israelitas e dos judeus. E a idolatria também foi combatida e denunciada pelos profetas. Temos então aí a teologia dos profetas sendo como que uma teologia que afrontava os pecados, uma teologia que trazia uma mensagem dura. Os profetas pré-exílicos desempenharam um papel importante, um papel crucial ao chamar a atenção para as falhas morais e espirituais de Israel e de Judá. E a teologia desses profetas se concentrou em 3 temas principais: justiça social, fidelidade a Deus e julgamento e esperança. Quanto à justiça social, os profetas enfatizavam a importância da justiça e do tratamento correto dos pobres e dos oprimidos. Amós, por exemplo, condenava veementemente a opressão e a corrupção. Em Amós capítulo 5, verso 24, nós lemos lá o clamor de Amós pela justiça, dizendo: corra, porém, a justiça como um rio e a retidão como ribeiros perenes. E quanto à fidelidade a Deus, a fidelidade à aliança com Deus era central na mensagem profética. Oséias usava a metáfora do casamento para falar sobre a fidelidade a Deus, para descrever a relação entre Deus e Israel,
e também exortava o povo ao arrependimento por meio dessa metáfora, né? Exortava o povo ao arrependimento e ao retorno à fidelidade. E lá no capítulo 6 de Oséias, versículo 6, nós lemos: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Um clamor para que o povo se voltasse a Deus em fidelidade e abandonasse a hipocrisia e o culto superficial, né? Quanto ao julgamento e à esperança, os profetas anunciavam o julgamento iminente como consequência da desobediência, mas também ofereciam a esperança de restauração, a esperança de um novo começo. Isaías, por exemplo, proclamava tanto a destruição quanto a promessa de um novo começo. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Um convite ao arrependimento e a um novo começo. Comumente a mensagem dos profetas consistia em avisar o ímpio e encorajar o justo. Expressavam, por meio de suas mensagens, uma preocupação real e profunda com a falha no que diz respeito no que dizia respeito à moralidade, ao cumprimento da lei e o aspecto da justiça, né? Quando nós olhamos para Miqueias, profeta Miqueias, especialmente no capítulo 6, versículos de 10 a 15, nós vemos uma palavra muito dura sobre isso. Miqueias 6, de 10 a 15, ele diz assim: que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir, sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso eu a farei sofrer, em ruínas a deixarei por causa de seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir dores de fome, e embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará as uvas e não obterá suco para fazer vinho. Essa foi uma mensagem dura do profeta Miqueias sobre o pecado do povo, sobre a maldade do povo, o pecado no que diz respeito à justiça social e tantos outros pecados. Temos também Isaías, no capítulo 1, com uma mensagem muito semelhante. Capítulo 1, versículos de 2 a 4 e também do versículos de 10 a 17, diz assim: ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E a partir do versículo 10, Isaías começa a falar sobre a hipocrisia do culto. E olha o que ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma, prestai atenção à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ele identifica o povo de Deus com Sodoma e Gomorra por causa dos pecados. E olha o que ele diz: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, as convocações e congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha a mensagem do profeta. Deus dizendo: não posso suportar
Não posso suportar o pecado, a iniquidade associada ao ajuntamento solene, ou seja, o culto a Deus associado à iniquidade, ao pecado. A hipocrisia religiosa. Não posso suportar. É o que o profeta estava dizendo em nome de Deus. E ele continua: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, assim quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o órfão, o direito do órfão, e pleiteai a causa das viúvas. Mais uma vez o profeta chamando-nos à responsabilidade para com os fracos, os oprimidos, para com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Uma mensagem pertinente para os nossos dias. Os profetas pré-exílicos baseavam sua mensagem na aliança, lá de Deuteronômio, capítulo 28 até o capítulo 30. Eles baseavam sua mensagem ali. As mensagens dos profetas normalmente traziam uma descrição de pecado, um aviso e uma descrição do julgamento vindouro e uma chamada ao arrependimento e uma promessa de libertação. Normalmente era essa a mensagem dos profetas. E qual a relevância dessa mensagem dos profetas para os nossos dias? Nós podemos dizer que há uma relevância muito grande para nós hoje, com um forte apelo à justiça social e à integridade moral, como expressões de um relacionamento real com Deus, que leve a sério a sua aliança. Nós temos nesses profetas, na mensagem desses profetas, nós temos uma verdade extremamente relevante para os nossos dias. Nós temos uma mensagem muito pertinente para nós, porque o tesouro da impiedade, a medida falsificada, as balanças desonestas, a violência, a língua mentirosa, a corrupção da justiça, tudo isso que eles denunciaram, nós estamos vendo em nossos dias, em nossa sociedade, em nosso meio e muitas vezes entre aqueles que são chamados povo de Deus. Então, é uma realidade contemporânea, é um desafio para a nossa sociedade e é um desafio para nós cristãos, cristãos dos nossos dias, entender a gravidade dos pecados apontados pelos profetas pré-exílicos, e o desafio lançado por eles é imprescindível para nós cumprirmos a nossa missão como seguidores de Cristo. As mensagens dos profetas pré-exílicos continuam a ressoar hoje, continuam como que gritando aos nossos ouvidos hoje. A chamada à justiça social desafia as sociedades modernas a combater a desigualdade e a opressão. Desafia a nós, cristãos modernos, a combatermos a violência, a opressão do fraco e do vulnerável. Nós somos chamados por Deus a denunciar o pecado e a lutarmos contra tudo isso. A ênfase na fidelidade espiritual convida os indivíduos e as comunidades a refletirem sobre suas próprias práticas religiosas e morais. E, finalmente, a combinação do julgamento e da esperança oferece uma visão equilibrada de responsabilidade e redenção. E, em resumo, podemos dizer que a teologia dos profetas pré-exílicos, enraizada em um contexto de turbulência política, injustiça social e declínio espiritual, fornece lições valiosas, lições preciosas e lições atemporais para nós. A voz profética desses homens continua a ressoar. A voz profética desses homens que Deus levantou ainda nos convoca, continua a ressoar e nos convocar à ação, à reflexão e à transformação, tanto pessoal quanto comunitária. Nós somos chamados por Deus a essa mudança. Nós estamos aqui hoje nessa aula para que nós entendamos
que existe uma mensagem de Deus para nós, nos profetas pré-exílicos, e nós precisamos compreender essa mensagem, tomar consciência da gravidade, da realidade em que nós vivemos, da gravidade dos pecados que marcam os nossos dias, que marcam a nossa sociedade. Precisamos tomar consciência de que essa mensagem é para nós e nós precisamos atender ao chamado de Deus, nos levantar como igreja de Deus e fazermos cumprir-se a vontade de Deus, denunciando o pecado, denunciando a opressão e fazendo o bem, estendendo a nossa mão para o fraco, para o oprimido e atendendo aqueles que necessitam. Nós somos chamados por Deus, você é chamado por Deus. Eu espero que essa aula hoje possa ter abençoado a sua vida e possa te ajudar nessa caminhada em cumprir a vontade de Deus e em fazer aquilo que agrada o Senhor e entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Muito obrigado você que esteve conosco. Encerramos aqui a nossa aula e que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.